Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento, mais uma vez com vocês nessa aula de economia de mercado. Então hoje eu trago para vocês um assunto bastante interessante, né? Que é na realidade conceito de economia, os 10 princípios da economia, curva de possibilidade de produção, a lei de oferta e demanda, é isso, elasticidade, custos e produção, né? Então, na realidade, a gente vai discutir hoje a nossa lista de exercício, aquela lista que eu passei, deixei para vocês fazerem, né? Que servirá como base para a nossa primeira VA. Então, você que está nesse exato momento me assistindo, espero que você tenha feito esta lista de exercício, que você tenha resolvido essa lista de exercício, que você não tinha tido muita dificuldade de resolver, certo? Então aqui é o professor Cláudio Nascimento, mais uma vez com vocês nessa aula de economia de mercado. Então nessa lista de exercícios que nós trazemos aqui, então a primeira questão ela fala um pouco da quantidade demandada de um produto qualquer, a quantidade demandada de um produto qualquer, é influenciada pelos fatores abaixo, exceto. Então na realidade qual a que não corresponde? Primeiro, para você responder essa pergunta, você tem que saber primeiro o que vem a ser quantidade demandada. Diferenciar quantidade demandada e demanda. Demanda é o desejo de se obter um bem ou serviço. Demanda não representa a compra efetiva. Já a quantidade demandada é a compra efetiva, porque é a quantidade que o consumidor deseja obter e ele vai obter. Então, nesse sentido, nós devemos ter o seguinte: o que vai na realidade influenciar a quantidade demandada. Aí vocês têm custo ou tecnologia de produção. Primeiro, tecnologia é coisa de quê? Coisa de oferta, não tem nada a ver com demanda, Então, gosto ou preferência do consumidor, beleza. Gosto ou preferência do consumidor, beleza. Está dentro da variável, Nível de renda dentro da variável da demanda. Preço do produto considerado dentro da variável, E preço do produto substituído também dentro da variável. Então, dentro dessa questão aí, então você que marcou letra A está correta. A resposta é letra A, porque custo ou tecnologia de produção se refere à oferta e não à demanda. Então, primeira questão, letra A. Na segunda questão, a gente fala um pouco a quantidade ofertada de um produto qualquer é afetada pelos fatores abaixo, exceto. A gente vai falar agora de quantidade ofertada, aquela quantidade que o consumidor ou o vendedor deseja vender e vai vender, Aquela quantidade que o vendedor deseja vender e vai vender. Então você vai ter preço dos produtos com técnicas de produção semelhantes, renda dos consumidores, preço do produto considerado, custo ou tecnologia de produção. Primeiro, quais são as variáveis que vai deslocar e movimentar a curva de oferta? Preço do bem considerado, preço, dos insumos, Aí você vai ter tecnologia, isso. Então, e renda? Não, renda é coisa da demanda. Renda não tem nada a ver com oferta. Lembre disso. Renda atende às variáveis da demanda. Então, nessa questão, a resposta é letra D. A única que não corresponde aí é renda. Que renda corresponde à demanda e não à oferta, tá certo? Então, segundo, letra B. Então, a terceira questão. Os fatores abaixo causam uma variação da demanda, deslocamento da curva, exceto. Quais fatores abaixo que vai causar o deslocamento da demanda, exceto? Então você vai ter o aumento da renda dos consumidores, mudança na preferência dos consumidores, mudança no preço dos produtos substitutos, ou mudança no preço do produto considerado, ou crescimento da população no mercado considerado. Na realidade, você tem a causa variação da demanda, então mudança do preço considerado, Isso aí é coisa de oferta. Vejam, na oferta, se você aumenta o preço do produto considerado,
você aumenta a oferta. Na demanda, se aumentar, simplesmente vai ter uma retração. Então, na terceira questão, marque letra D de dado. Terceira questão, letra D de dado. Na terceira, letra D de dado. Na quarta questão, os fatores abaixo causam deslocamento da curva de oferta, exceto. Aí a gente vai simplesmente falar de curva de oferta, né? Sabemos que oferta, você vai ter o quê? Oferta tem tecnologia, preço do produto considerado, preço dos insumos, né? Tecnologia, meta dos empresários. Então, qual é que não corresponde? Então, eu tenho redução dos custos de produção, né? Saída do mercado de diversos produtores, mudança do gosto ou preferência do mercado, variação no preço do produto de tecnologia similar, com todas as alternativas anteriores. Então, letra C, gosto ou preferência do mercado do consumidor. Mercado consumidor, porque gosto ou preferência está relacionado à variável da demanda e não da oferta. Gosto e preferência está relacionado à demanda e não à oferta. Então, a quarta questão, letra C, quarta questão. Então, na quinta questão, suponha que um determinado tipo de sandália feminina entrou na moda. A partir dessas informações, pode esperar. Então, você vai simplesmente, dentro dessa questão, ele vai falar que na letra A, o deslocamento da curva de demanda para a direita e, consequentemente, a redução do seu preço, um deslocamento da curva de oferta para a direita, né? E, consequentemente, a queda no preço da sandália, ou o deslocamento tanto da curva de demanda, como da curva de oferta para a direita, ou um deslocamento da curva de demanda para a direita e, consequentemente, aumenta o novo preço de equilíbrio. Então, na realidade, suponha que um determinado tipo de sandália feminina entrou na moda. Então, a partir dessa informação, a gente pode considerar o quê? O que é que a gente pode esperar? Aí você vai colocar aí, você que está nesse exato momento me assistindo, vai colocar no quinto quesito, letra D de dado, um deslocamento da curva de demanda para a direita e, consequentemente, aumento no novo preço de equilíbrio, tá certo? Letra D. Então, quinta questão, letra D. Sexta questão, ele vai perguntar, com relação à curva de oferta e demanda, estão corretas afirmativas abaixo, exceto. Então, com relação às curvas de oferta e demanda, estão corretas afirmativas abaixo, exceto. Então, se o preço do produto considerado se altera, as duas curvas se deslocam. Se o preço do produto substituto se elevar, a curva de demanda se desloca para a direita. Se o custo de produção se reduzir, a curva de oferta se desloca para a direita e para baixo, ou a curva de demanda não é afetada pela tecnologia de produção, ou o preço de equilíbrio é aquele que iguala a quantidade ofertada e demandada. Então, quais das alternativas aí não se igualam? Então, você que está em casa, nesse exato momento, responderá a letra A. Letra A, sexta questão, letra A, sexta questão, letra A. Se o preço do produto considerado se alterar, as duas curvas se deslocam. Claro que não, isso não acontecerá, né? Isso vai haver um movimento, um deslocamento, não vai haver um deslocamento, né? Na realidade, isso não acontece. Então, sexta questão, letra B, sexta questão, letra A, viu? Letra A, sexta questão, ok? Sétima questão, o conceito de custo, conceito de custo de oportunidade é relevante para a análise econômica. Por quê? Primeiro, o que é custo de oportunidade? É aquilo que nós abrimos mão em detrimento de outro bem, né? É o custo de oportunidade. Eu vou avaliar, não é isso? Simplesmente outras situações. Então, eu vou abrir mão de uma coisa em detrimento de outra coisa. Então, os custos, ele vai dizer, irrecuperável, devem ser considerados
pelas firmas em sua decisão quanto produzir. Então, os bens e os fatores de produção não são gratuitos. Os recursos de produção são escassos. No curto prazo, alguns fatores de produção são fixos ou em seu segmento relevante, a curva de custo marginal é crescente. Então, aí você vai estar nesse exato momento que está me assistindo, vai marcar a letra C. Os recursos são escassos, por isso que existe a economia, né? Porque vai ajudar, na realidade, a sociedade a gerenciar, administrar os recursos escassos dentro da sociedade, certo? Dentro da sociedade. Então, a gente vai colocar a sétima questão, letra C, né? Letra C de Cláudio, né? Então, na oitava questão, os pontos de uma curva de possibilidade de produção expressa. Primeiro, o que é curva de possibilidade de produção? É aquela curva que vai mostrar infinitas possibilidades de produção. A curva de possibilidade de produção ela faz com que haja um sacrifício quando nós produzimos dois bens. Há um sacrifício de um em relação ao outro. Ou seja, se eu tenho A e B, se eu quero produzir mais A, eu tenho que reduzir B. Se eu quero produzir mais B, eu tenho que reduzir mais A. Então, aí vocês vão ter os pontos das curvas de possibilidade de produção expressa na oitava questão. Primeiro, as combinações, né, de máxima produção, né, obtenível de dois bens correspondente ao mínimo custo de produção, dada a tecnologia, ou as combinações de mínima produção obtenível de dois bens, né, quando a dotação disponível de fator é plenamente utilizada, dada a tecnologia, ou as combinações máximas de produção obtenível de dois bens, quando a dotação disponível dos fatores é plenamente utilizada, dada o que? A tecnologia. Ou as combinações de nível de produção obteníveis de dois bens correspondentes ao máximo lucro, dada a tecnologia. Ou as combinações de níveis, né, de produção obteníveis de dois bens correspondentes à máxima utilidade, né, alcançada pelos consumidores, dada a tecnologia dos mercados. Então, você que está aí me ouvindo nesse exato momento, irá marcar a letra C, porque é as combinações máximas de produção obtenível de dois bens, quando a dotação disponível dos fatores é plenamente utilizada. Então, você que está em casa, marque a letra C. Na oitava questão, letra C. Aí, outra questão sobre a curva de possibilidade de produção. Então, a curva de possibilidade de produção de uma economia, é isso, ele pergunta, né? Então, na nona questão, a curva de possibilidade de produção de economia, a letra A, tem sua concavidade voltada para cima. Letra B, implica que os custos de transformações de um produto em outros são decrescentes. Expressa, a letra C, expressa os desejos da sociedade em consumir dois bens alternativos. Letra D, implica que o aumento de produção, né, de um bem só é possível às expensas da dedução da produção de outros, né? Ou baseia-se na hipótese de que a quantidade de fatores de produção é variável no curto prazo. Então, você vai marcar nesse exato momento letra D de dado, porque implica que eu aumento a produção de um bem, então eu tenho dois bens, A e B. Se eu quero aumentar mais A, eu vou ter que reduzir mais B. Se eu quero aumentar B, eu tenho que reduzir A. Então, implica que aumenta a produção de um bem só é possível às expensas da redução da produção de outro. Então, letra D, pessoal, letra D. Nona questão, letra D. Décima questão. Então, ele pergunta na décima questão. Informe-se se é falso, não é isso, ou verdadeiro. O que se afirma sobre os principais fatores
que afetam que as curvas de oferta e da demanda, né? A seguir, indique a opção com a sequência certa. Então ele diz, a renda desloca a curva de oferta. Os preços de outros bens relacionados deslocam a curva de demanda do bem procurado. O preço de insumo desloca a curva de oferta. A tecnologia desloca a curva de demanda. Então, para responder essa questão, a gente tem que saber as variáveis que deslocam a curva de demanda e curva de oferta. Lembrando, demanda, gosto, preferência, renda, preço, né? Oferta, tecnologia, preço do bem relacionado, preço simplesmente dos insumos, meta dos empresários, né? Então eu tenho a renda desloca a curva de oferta. Primeiro que renda não desloca a curva de oferta, renda desloca a curva de demanda. Renda desloca a curva de demanda. Então isso aí já é falso, né? Falso. Então preço de dois bens relacionados desloca a curva de demanda do bem procurado. Então isso é verdadeiro, né? Então o preço, ele vai dizer o preço dos insumos desloca a curva de oferta. Preço da curva de oferta também verdadeiro. E a tecnologia desloca a curva de demanda? Não. Tecnologia não tem nada a ver com demanda. Tecnologia é com oferta. Então é falso. Então eu tenho aí a letra B de bola nessa questão. 10ª questão, letra B, pessoal, para vocês. Certo? Letra B. Marque aí na 10ª questão, letra B. Aí vem falar agora de elasticidade. Elasticidade é a sensibilidade, né, do comprador, né, ou do ofertante, né? Então você vai ter aí a sensibilidade, né, a variação do preço causa uma certa sensibilidade, ou seja, então você tem aí na 11ª elasticidade do preço da demanda, né? Então captura a resposta da demanda de um determinado, né, a elasticidade do preço da demanda captura a resposta da demanda de um determinado bem ou serviço, as variações em seu preço. Então, a elasticidade tende a ser maior, aí ele diz, para carne geral do que para carne de frango. Letra B, para colégios privados do ensino médio do que para as escolas privadas de língua inglesa. Ou para gasolina no curto prazo do que para gasolina no longo prazo. Ou para ingresso para partida de futebol do que para ingresso de partida de basquete no Brasil. Ou para produtos do setor de bebida do que para os produtos de higiene pessoal. Então vocês vão ter aí na realidade letra E. A elasticidade tem que ser a maior para produtos de setor de bebida do que para produto de higiene pessoal. Então, resposta, 11ª questão, letra E, tá certo? Letra E, 11ª, letra E. Então, na 12ª, vocês vão ter uma série de eventos no fim de 1973, né, revolucionou a indústria do petróleo mundial. Em alguns meses, né, os 13 membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo, é isso, OPEP, mais que quadruplicaram o preço em $1 o barril, né, do petróleo bruto. Os países exportadores de petróleo ficaram ricos, né, quase que da noite para o dia, né, quase para a noite para o dia. Então, Limbertis, né, economia, né, com base no texto acima, ele pergunta, é correto supor que no curto prazo a elasticidade do preço da demanda por petróleo é o que? No curto prazo, ela a maior do que 1 é demanda elástica, menor do que 1 é demanda inelástica, ela é unitária, positiva ou infinita. Então aí vocês vão ter o seguinte, de acordo com o que é correto, curto prazo, a elasticidade do preço da demanda, ela
Letra B, menor do que 1, ela é inelástica, né? Porque na realidade é inelástica, porque os aumentos ocasionados no preço do barril de petróleo e consequentemente nos seus derivados, né, não causaram simplesmente o que? Uma grande sensibilidade nos consumidores, né? Então ela foi menor do que 1. Então ela é inelástica. Letra B de bola. 12ª questão, letra B de bola. Na 13ª questão, ele chega e diz: leia com atenção os trechos da reportagem seguinte, publicada, isso, no caderno de economia do jornal Estado de São Paulo. Consumo dos pobres cai 2% no trimestre, diz Ibope, né? Então, 13ª questão. Então, segundo o levantamento, o volume médio de compras por domicílio encolheu, né, 2% no trimestre. Então, os produtos básicos mantêm esforços nas compras para os supérfluos, vão desaparecendo. As quedas mais expressivas em comparação com o trimestre passado foram nos itens achocolatados 11% e ceras para assoalhos 10%. Então, supondo que a renda do consumidor, considerada a reportagem reduziu na mesma proporção da queda no consumo de 2%, pode-se afirmar quanto a achocolatado e cera para assoalho que letra A, ambos são bens inferiores. Letra B, são bens de grife. Letra C, ambos têm procura elástica em relação à renda. Ou letra D, nada se pode dizer. Então, na realidade, aí você tem, o que ele vai dizer que o volume médio de compra de domicílio encolheu no segundo trimestre, né? Se encolheu. Os produtos básicos mantêm espaço nas compras, mas os supérfluos vão desaparecendo. Há quedas. Então, eu posso dizer que ambos têm procura elástica em relação à renda. Letra B, então, elástica maior do que 1. A sensibilidade é maior do que 1. É isso? Então, você vai ter letra C na 13ª questão. Letra C, tá certo? Então, você marcou, beleza. 14ª questão, você tem a participação dos gastos. Então, participação dos gastos. Vejam, participação dos gastos do bem X no orçamento das famílias tende a diminuir quando a renda do consumidor aumenta. Logo, pode-se concluir com certeza que a elasticidade da renda demanda do bem X é. Então, ele vai dizer, 14ª questão, a participação dos gastos do bem X no orçamento das famílias tende a diminuir quando a renda dos consumidores aumenta. Logo, pode-se concluir com certeza que a elasticidade da renda da demanda do bem X é, letra A, negativa e maior que 1 em modo, negativa e menor que 1 em modo é igual a 1, menor que 1, positivo e maior que 1. Então, você que está em casa deve marcar aí letra D de dado, menor que 1. Letra D de dado, menor do que 1. Tá certo? 14ª, letra D. 15ª, a curva de demanda é negativamente inclinada devido ao que, pessoal? Porque a curva de demanda ela é negativamente inclinada. Então, o efeito renda, quando aumenta o preço de um bem, coetas paribus, o consumidor perde o poder aquisitivo e diminui a demanda desse bem, ou efeito substituição, quando existe um bem B, substituto e aumenta o preço do bem A. Sua demanda diminui e aumenta a demanda pelo bem B. Letra C, a curva não é negativamente inclinada. Letra D, resposta A e B estão corretas.
Então você que está em casa, nesse exato momento, você me respondeu o quê? Então, letra, 15ª questão, letra B de bola, 15ª questão. Efeito de substituição, quando existe um bem B substituto e aumenta o preço do bem A, sua demanda diminuiu e aumenta a demanda pelo B. Então, pessoal, 15ª, letra B. 16ª questão, os bens são classificados de acordo com diferentes características. Escolha, né? Alternativa corretíssima. Então, para você que está em casa agora, vai falar um pouco que é bem normal, né? Bem normal é aquele bem que aumentou a renda, aumenta o consumo. Bem inferior, aumentou a renda, diminui o consumo, né? Bem inferior, bem saciado, não é aquele bem que você vai dizer, é o seguinte, ele não tem muita influência se aumentar ou diminuir, não vai deixar de consumir. Bem substituto, bem que podem ser substituídos, né? Bens complementares, bens que são consumidos juntos. Então aí ele traz aí, na realidade, bem na 16ª questão, ele diz: os bens podem ser classificados de acordo com diferentes características. Escolha a alternativa correta. Bens normais estabelecem uma relação direta entre a renda do consumidor e a demanda. É isso. Bens inferiores, a demanda varia em sentido inverso da renda. Bens de consumo saciado, a demanda não é influenciada pela renda do consumidor. Existe um limite físico para o consumo. Quarto, bens substitutos, concorrentes ou sucedâneos. Existe uma relação direta entre o preço de um bem e a quantidade consumida do outro bem. E quinto, bens complementares. Existe uma relação inversa entre o preço de um bem e a demanda de outro bem. Então você tem 5 itens, né? Então eu posso dizer na letra A que apenas o item 1 está correto. Eu posso dizer que na letra B todas as alternativas estão corretas. Eu posso dizer na letra C que apenas 2 e 3 estão corretas. Ou eu posso dizer na letra D que 4 e 5 estão incorretas. Ou eu posso dizer que todas as alternativas estão incorretas. Então pense direitinho aí para responder. Bem normal, inferior, substituto, complementar e saciado. Então, você que está em casa vai marcar a letra B. Todas as alternativas estão corretas, tá certo? Letra B, todas as alternativas estão corretas na 16ª, letra B, certo? Então agora nós vamos para o 17ª questão. Então sabe-se que o bem X é substituto do bem Y e que o mercado de X encontra-se em equilíbrio. Se ocorrer uma redução no preço de Y, contudo mais permanecendo constante, haverá repercussões no mercado de X, né? Não havendo tempo para que este mercado se reequilibre, observar-se-á constituição de um excesso da. Então eu tenho letra A demanda sobre a oferta do mercado, com tendência à elevação do preço de X. Letra B, a oferta sobre a demanda no mercado, com tendência à redução do preço de X. Letra C, demanda sobre a oferta do mercado, com tendência à redução do preço de X. Letra D, oferta sobre a demanda no mercado, com tendência à elevação do preço de X. Letra E, oferta sobre a demanda no mercado, com tendência à elevação do preço de Y. Então você que está em casa marcou qual alternativa? Eu quero saber agora, queres ou não queres? Então você marcou. Você que está em casa deve ter marcado a letra B de bola, 17ª questão, letra B de bola, tá certo?
letra B de bola. 17ª letra B. Então a gente vai agora para a 18ª questão, sabendo o seguinte, né? Então a gente está aí, já tratamos de curva de possibilidade de produção, já falamos de oferta e da demanda, não é isso? De elasticidade, né? Então você que está em casa, está absorvendo todo esse conhecimento, parabéns para você que está nesse exato momento assistindo a nossa aula, aqui maravilhosa, essa aula que a gente está resolvendo questões da nossa lista de exercício para que você possa fazer uma boa prova. Então parabéns para você, parabéns, 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 né, por essa oportunidade maravilhosa. Espero que vocês desempenhem uma boa prova, né? Então nós vamos agora, na realidade, né, para a 18ª questão, né? 18ª questão é uma questão que vai falar um pouco ainda sobre o que? Sobre os bens complementares, bens que complementam outros bens. Então, ele diz o seguinte: sabe-se que X, né, complementar de Y, né? Sabe-se que X é complementar de Y. Se ocorrer uma queda no preço de Y, o ceteris paribus, haverá o que? Repercussões